Olá, boa noite. Estamos iniciando o programa Educação e Debate. Nosso programa é uma parceria entre a TV Câmara, Canal 16 e o CMP, Centro Municipal dos Professores de Passo Fundo. Nosso programa fala sempre sobre questões relacionadas à educação. E hoje vamos falar sobre um assunto que diz muito sobre a educação. Está muito presente nas escolas e em todos os ambientes escolares, que se trata dos direitos humanos. Na verdade, vamos falar sobre os 10 anos de criação do Grupo de Estudo e Pesquisa de Educação e Direitos Humanos, e também vamos falar um pouquinho do lançamento do livro Educação em Direitos Humanos. E para falar um pouco sobre estes assuntos, nós trouxemos 3 convidados muito especiais. Primeiramente, trouxemos o professor, doutor Eldo Muhl, da UPF. Então, professor Eldo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Eduardo, boa noite ao Iltomar, a Márcia, que nos estão ouvindo. E dizer a satisfação de poder participar e discutir um tema tão importante. Também temos a presença do Iltomar Siviero, que é professor e vice-diretor administrativo do IFIB. Então, Iltomar, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Eduardo, boa noite a Márcia, o Eldon, todos os presentes que acompanham esse programa. É uma alegria poder estar aqui conversando sobre um tema tão quente, desde inclusive o lançamento desse tema no Brasil nos últimos tempos, né? Muito bem. E também temos o prazer de receber a Márcia Carbonari, que já esteve aqui conosco, conversando sobre outros assuntos. Márcia, que é professora e é associada à Comissão de Direitos Humanos. Então, Márcia, seja bem-vinda e boa noite. Boa noite a quem nos assiste, né, aqui no programa, aos colegas aqui que vamos também apresentar um pouco do nosso trabalho, da nossa pesquisa, dos nossos estudos, né, e também agradecer ao Eduardo e o CMP e a TV Câmara pela oportunidade. Olha, o prazer é sempre nosso, Márcia. E Márcia, vamos conversar contigo e com o Iltomar. Eu quero que vocês dois me falem um pouquinho sobre os 10 anos de criação do grupo, né, de estudo e pesquisa, e também fale um pouquinho do lançamento do livro, Márcia. Então, o nosso grupo, como a gente estava conversando, né, é um grupo interinstitucional, como já aqui está, nós estamos representados então por essas pessoas, mas que fazem parte também de instituições, né, 2 instituições de ensino aqui de Passo Fundo, com uma longa trajetória também de presença aqui na cidade, que é a Universidade de Passo Fundo, através da Faculdade de Educação, e o Instituto de Filosofia Berthier, e a Comissão de Direitos Humanos, né? A Comissão de Direitos Humanos é uma ONG, né? uma entidade da sociedade civil, mais de 35 anos que existe em Passo Fundo, e em vista de um processo também de debate, de um contexto nacional, de um contexto até municipal, sobre o tema dos direitos humanos e o educar em direitos humanos, que nós somamos então esforços aí e vontades e interesses, né, que convergiram então lá na criação do grupo de estudos, né. O nosso grupo de estudos então ele é recente, né, até o professor Solon aqui no livro ele coloca é um grupo jovem, né. É bom a gente ouvir isso, né? De quanto tempo mais ou menos, Márcia? São 10 anos, 10 né? anos. 10 anos, é uma década então é um grupo recente, né? Pensando a trajetória de outros grupos que existem ao longo do Brasil, até da América Latina ou a nível mundial, que debatem, que produzem, que pesquisam sobre esse assunto, né? E a nossa motivação se deu também no sentido de fortalecer, né? De modo mais sistemático, organizado, né? Planejado, esse debate da educação em direitos humanos em Passo Fundo, né? E depois acho que o Tomar vai colocar também, a gente também foi além de Passo Fundo, né? Mas a nossa primeira intenção era discutir como Passo Fundo pode contribuir na implementação de direitos humanos na educação, tanto a nível formal, no ensino superior, na educação básica, mas também nos outros espaços, né, como a educação não formal, que abrange sindicatos, que abrange os movimentos, que abrange associações. E também a gente tem ali, em relação ao Plano, né, Nacional de Educação e Direitos Humanos, que prevê outras áreas. A mídia, por exemplo. Então, esse espaço também é importante debater direitos humanos, né? A questão do judiciário, os órgãos de segurança, que também tem um papel importante na implementação dessa proposta, né, dos direitos humanos. Perfeito. A gente vai voltar contigo, tu vai falar um pouquinho mais, inclusive, sobre
um dos capítulos que tu escreve no livro, né? Mas eu quero falar com o Iltomar a respeito do livro, né? Ele é um marco desses 10 anos, né, Iltomar? Então eu gostaria que tu me falasse um pouquinho do livro, né, que eu até vou mostrar aqui pro nosso telespectador. Me conta um pouquinho o que é esse livro, o objetivo dele, o que o leitor pode encontrar aqui nessas páginas. Bom, em primeiro lugar, destacar que ele nasceu exatamente alusivo a esses 10 anos de atuação do grupo, né? Não é a única produção que o grupo fez ao longo dessa trajetória. A gente tem aqui sobre a mesa algumas das produções que nós fizemos, né? Portanto, esse momento, além de ser esse marco de reconhecimento de uma atuação dessa década, né? Ele reúne textos de pesquisas que os professores, as professoras fazem na sua trajetória e também alguns debates que a gente fez ao longo dos estudos que realizamos, né? O livro ele tem uma apresentação e um prefácio, né? É importante destacar aqui que no prefácio nós temos a presença significativa de uma das pessoas que foi referenciada no tema da educação e direitos humanos ainda continua sendo por um bom tempo na frente do Comitê Nacional de Educação e Direitos Humanos como presidente, que é o professor Solon Viola, né, da Unicinos de São Leopoldo. No prefácio ele põe um pouco essa trajetória que ele acompanhou de perto esse grupo, né, várias vezes ele teve em atividades nossas, e coloca um pouco esses desafios que estão presentes nesse tema da educação em direitos humanos, além de apresentar os textos desta obra, né? Segue, depois dessa introdução mais geral do livro, os textos de cada um dos membros e membras do grupo, né? Começamos com o primeiro capítulo, Direitos Humanos e Formação da Vontade Democrática, considerações a partir de Habermas, do professor Eldon, né? Depois, Educação em Direitos Humanos na Escola, de Educação Básica, da Elisa Mainardi, que fez inclusive o seu trabalho de doutoramento no campo da educação, exatamente discutindo essas questões, e depois reuniu em forma de um texto aqui mais sintético, né? Educação em Direitos Humanos, de que trata, é um texto meu, no sentido de fazer algumas provocações de âmbito mais geral, em torno da compreensão da educação e de direitos humanos e como eles se relacionam. A Educação em Direitos Humanos por uma Educação da Alegria, como realização da dignidade humana, da Márcia. E Educação e Direitos Humanos no Horizonte da Teoria Crítica, da professora Nilva Rosin. Reflexões sobre ideologia na educação, questões desde e para a educação em direitos humanos, com o professor Paulo Carbonari, né? E depois, ao final, nós temos um texto que reúne um pouco essa trajetória do grupo de estudos, mostrando as principais ações que o grupo fez ao longo desses 10 anos, né? Então é um texto que reúne um pouco esses elementos, uma introdução geral sobre o tema, as implicações da educação e direitos humanos no contexto, textos mais específicos da trajetória de cada um na sua pesquisa e depois, ao final, um texto mais geral da história do grupo. Perfeito. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o livro, né? Porque a gente vai entrar em alguns capítulos aqui que são interessantes e são pertinentes, né? Mas eu quero falar com o Eldon um pouquinho, eu quero que ele nos traga um pouco dessa questão dos direitos humanos hoje no Brasil. No próprio livro fala que há um retrocesso hoje. Estamos num processo de retrocesso na questão dos direitos humanos. Como é que isso está se dando? Como é que está se dando esse retrocesso, Eldon? E de que forma ele é perceptível essa questão? Bom, infelizmente estamos vivendo essa situação. Esperávamos, nesse momento, depois de 10 anos do trabalho do grupo, né, mas não só o trabalho do grupo, todos esses anos de luta pela democracia, pelo avanço nos direitos de todos os tipos, né, sociais, do trabalhador, etc., nós pudéssemos, de fato, ter já consolidado, né, alguns direitos, especialmente assegurado um processo democrático e de respeito àquilo que foram as grandes conquistas de uma sociedade democrática e que a gente sabe custou muito sangue, muito trabalho, muita reflexão, não só aqui no Brasil. Evidentemente nós temos toda uma história da humanidade defendendo e propondo, né, a luta pelos direitos humanos e especialmente esse pilar fundamental da formação democrática
em direitos humanos, né? Quer dizer, não é possível pensar uma democracia sem os direitos, e nós estamos vivendo um processo em diversos campos de destruição, de desconstituição de todas essas conquistas. Então isso é o grande problema que nós estamos enfrentando agora, inclusive no sentido assim da simplificação, de jogar sobre a luta pelos direitos humanos, por esse processo das conquistas, né, como uma questão meramente ideológica. Claro que sabemos que nós não podemos viver sem ideologia, todos nós temos ideologia. Aliás, tem um texto que o professor Paulo coloca no livro, que ele chama a atenção para esse aspecto, né? Não quer dizer que nós não tenhamos ideologias, todos nós temos ideologias. Mas nós temos que também preservar aspectos ideológicos e que garantam a integridade da formação, do respeito e a realização da condição humana. E esse é o momento que nós estamos sentindo profundamente a perda dessas condições, né? Quer dizer, a Constituição, né, me parece que ela está sendo atingida nesse momento no Brasil. Uma Constituição que nos custou caro, né? Uma Constituição que foi desenvolvida, foi criada, foi trabalhada, né, com muito esforço por inúmeras, né, lideranças, né, e não só lideranças, pela participação popular, e que de repente chega, né, simplesmente um governo ou uma meia dúzia de políticos que simplesmente jogam por terra uma Constituição, né, democrática, cidadã que nós tivemos, ou duramente construída, né, com muita... 1988... Fora as conquistas sociais, as conquistas dos trabalhadores, direitos trabalhistas, que estão sendo colocados em xeque em nome de quê? Né? De um projeto econômico, me parece profundamente questionável, né? Inclusive sendo analisado de uma forma muito superficial, né? Especialmente do ponto de vista do que isso significa, né? E apresentando como uma grande solução, né? Que na realidade não parece ser uma solução, na realidade é a criação de novos problemas, e talvez o que nós levamos alguns anos para construir, né? Vamos pegar só depois de 64 aqui no Brasil, parece que nós estamos jogando fora em poucos meses. Em poucos meses, parece que tudo foi ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Então nós estamos perdendo rapidamente uma série de conquistas, né? E especialmente a nós que defendemos e achamos que direitos humanos devem ser um dos pilares fundamentais de uma sociedade democrática e deve ser baseado, né, na autonomia de um povo, e que tem o direito de decidir sobre isso, e que na realidade não está sendo chamado a decidir, isso está sendo decidido por um Congresso, inclusive, que não foi nomeado para isso, né? Nós não temos um Congresso constituinte, mas está mexendo com princípios constitucionais fundamentais, né? E isso acho que é profundamente lamentável e um grande risco para nós, e muito grave, cidadãos, né? Muito grave para nós cidadãos. Iltomar, me diga uma coisa assim, ó, aqui no livro ele faz a relação entre educação e direitos humanos, correto? E eu vi ali no livro que tem se fala muito nos direitos humanos no ambiente escolar. Nosso programa, nós somos de um sindicato que representa uma categoria de professores municipais. Eu quero que tu fale um pouquinho sobre essa questão específica, principalmente a escola de educação básica e os direitos humanos. Como é que está essa relação? Ela está sendo promotora, de fato, dos direitos humanos, ou estamos tendo problemas, ou teremos problemas logo ali adiante? Como é que tu vê esse cenário escolar e os direitos humanos? Eu acho que se teve uma intenção muito boa quando se lançou o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos em 2006, exatamente no contexto em que nós demos origem ao grupo de estudos. Ali se começou uma série de debates que eles foram sendo gestados em âmbito nacional, e começou isso a ganhar larga escala no âmbito dos estados, no âmbito dos municípios, né? E que depois, em 2012, ainda com a publicação das diretrizes nacionais para a educação e direitos humanos, envolvendo o âmbito da educação superior e também tratando da educação básica, aí se demonstrou os marcos fundamentais, junto com a educação ambiental e a educação das relações étnico-raciais, de que alguns temas eles ainda estavam muito ausentes no meio da educação formal, né?
E nos parece que aí assim, foram momentos significativos de uma consolidação da importância desses temas estarem dentro do processo da escola, né? E não só por conta desses temas, mas também por conta daquilo que a própria LDB estabelece. A LDB é clara no sentido de que o horizonte do processo de formação da pessoa é vocacionada para a formação do trabalho e para a formação da cidadania. Então, onde entra e qual é o guarda-chuva, vamos dizer assim, que abriga esse tema para que ele tenha um espaço maior no âmbito da educação formal? Na própria LDB, né? E nesses outros documentos que foram sendo introduzidos em âmbito nacional. Agora, o quanto isso é importante, o quanto isso ainda está ausente, isso é um debate longo que a gente poderia fazer, inclusive confrontando com essa noção de contexto que o Eldon nos traz. Por que a sociedade, nesse momento, está tão passiva frente a tudo que está ocorrendo? Em questão de anos, aquilo que se trabalhou longos anos, como você destacou, com a dureza que foi um debate em torno da democracia, em questão de meses parece que tudo se dilui. Quer dizer, como é que a sociedade não consegue levantar condições de tornar-se sujeita frente a uma situação dessa? A prova mais cabal é de que a educação em direitos humanos, que é um dos elementos fundamentais, um dos pilares, exatamente para ter essa noção, no âmbito da educação formal ela está muito ausente. Então nós temos o quê? Parece que essas questões que envolvem aspectos de organização mundial, organização social, organização política, elas fogem da alçada da educação, né? Isso é um problema seríssimo. Ou então aquilo que a gente ouve muito, de que a escola tem a tarefa de ensinar. Os pais, a família tem a tarefa de educar. A educação é com a família, ensina com a escola. Inclusive a gente tem projetos de lei no Estado e em nível federal falando sobre isso, né? Criando essa dicotomia, né? Exatamente, que é uma falsa noção. Inclusive no texto eu procuro abordar um pouco essa ideia, de que há um problema na concepção da educação. É uma falsa noção da concepção da educação que está por trás. A educação ela está permeada no âmbito da família, no âmbito da escola, no âmbito da sociedade em geral. Não é um conceito, uma coisa que ela está restritiva num ambiente apenas. E é exatamente por conta dessas falsas noções que ainda predominam muito e que acabam tornando o processo de ensino bastante seletivo, né? O que gera uma consciência bastante definhada, bastante restritiva no âmbito de compreensão do mundo. Quando você fala seletivo, você quer dizer elitizante, na verdade? Em grande medida, seguramente podemos dizer, sem nenhum problema, que está exatamente marcando para essa direção. Eu quero que a Márcia, aproveitando... Eu queria uma parte. Não, inclusive, a minha pergunta, tu vai ter a tua parte, mas eu quero já fazer um gancho com uma pergunta que eu acho que é pertinente. O Wiltomar traz a questão e o Eldon, a questão toda de um interesse econômico na educação. Essa separação do ensino do técnico com o educar e o ensinar. Eu quero que tu me diga assim, isso aí não passa por um processo de mercantilização da educação, que inclusive tu fala no livro aqui também. Sim. Eu só queria, para não perder o que o Tomar estava colocando dentro do universo também escolar, acho que a escola tem uma dificuldade de lidar com os direitos, né? A gente ouve muito, inclusive nessas formações que a gente faz com os professores da rede básica, né? Essa coisa que agora os alunos só têm direitos, né? Então é uma compreensão muito equivocada dos direitos humanos. Não, e os deveres? Mas não existe direitos sem deveres. Há uma relação intrínseca entre direitos, responsabilidades, compromissos, né? Então, eu acho que isso também é uma questão que tem que ser colocada e refletida, né? A dificuldade da escola, até dos professores, de lidar com essa questão. E quando tu coloca isso da mercantilização, e que eu discuto, o Tomar também discute isso no texto dele, e que não é só nós que discutimos, mas a gente faz as leituras de outros autores e outras pesquisas, a gente percebe isso, né? O discurso que tem, às vezes, a venda da educação, a educação como mercadoria, né? Então, se oferece, vamos dizer assim, um produto, que é a educação, para a vida, para o mercado, para o trabalho, para a formação profissional. Mas se esquece de questionar, de refletir nessa questão da educação, que profissional estamos formando? Que ser humano estamos formando? Que sociedade nós estamos formando, né? Então, não, mas tem que ser aquela coisa que vai ser aplicada, aquela coisa que eu vou usar, aquela coisa... Usar para quê? Em que espaço? Em que lugar? Né? Então, aqui, esse debate, né, da mercantilização da educação, e que eu coloco,
tira da educação a sua condição de direito. E se é um direito, todos têm direito a ele. Ela tem que ser universal. E aí ela não pode ser elitizada, ela não pode ser seletiva, ela tem que ser para todos, né? E a gente vê muitas vezes no universo escolar que ela está sombreada, está escondida, vamos dizer assim, mas existe sim uma escola que é para uns e uma escola que é para outros, né? Que se desenvolve um determinado currículo numa escola e que não se desenvolve numa outra. E isso vai impactar sim na vida das pessoas, na vida da criança, do adolescente, que vai ter as suas oportunidades muitas vezes desiguais. E esse é o problema, a desigualdade, né? Que ela tá de início, né? Nas condições de acesso àquilo que torna a vida digna, né? Então, quando a gente fala de direitos humanos, o que a gente está discutindo? Uma vida digna. Se, para mim, ser uma pessoa, um ser humano, ser feliz, viver bem, eu preciso comer, eu preciso me vestir, preciso trabalhar, os outros também precisam. Não é uma questão referente só a mim. E aí eu vejo nesse contexto, né, que o Eldon também coloca, que acho que nós avançamos, mesmo que não naquilo que a gente imaginava, mas a gente avançou no Brasil em termos de conquistas e algumas garantias, debates sobre esses temas, né? Questão de direitos humanos, de educar em direitos humanos, a educação das relações étnico-raciais, meio ambiente, que tira o foco de um currículo mais voltado só para uma formação para o trabalho, coisa assim. Só que isso mexeu com os privilegiados, né? E os privilegiados, eles não querem, né? Eles não querem direitos, eles querem os privilégios, como se fosse uma posse apenas deles. Talvez a expressão que melhor apresenta essa ideia do preconceito e dessa ideia de que direito humano é um direito de privilegiados, é a ideia de que direitos humanos para os humanos direitos, né? Que na realidade é a discriminação de todo aquele que não está nesse padrão, né, tido como os legítimos detentores dos direitos. E acho que aí nós temos um problema que, inclusive, não é só da escola, né, e tem no texto aí um trabalho que a Elisa faz especialmente sobre o problema de quanto de resistência, de preconceito existe também entre os professores. Eldon, na universidade esse fenômeno é muito Eu vou te pedir licença, tu vai aprofundar essa questão, porque ela é muito importante, o quanto os professores estão apropriados do tema, mas nós temos que fazer um intervalo. Então nós vamos fazer um intervalo e voltamos daqui um pouquinho para falar um pouco mais sobre direitos humanos. Olá, estamos de volta com o programa Educação e Debate. Na noite de hoje estamos falando sobre direitos humanos, mais especificamente sobre os 10 anos de criação do Grupo de Estudo e Pesquisa de Educação e Direitos Humanos. E também estamos falando do livro lançado para este momento, que é Educação em Direitos Humanos, onde traz artigos de várias pessoas que compõem hoje tanto a Comissão de Direitos Humanos, a UIFIB e a UPF, que são as entidades que estão presentes nesse grupo. Nós estávamos conversando no primeiro bloco com o Eldon, o Dr. Eldon, em relação à questão dos profissionais, né, da área de educação. O quanto que eles não estão ainda apropriados das questões dos direitos humanos. Eu queria que tu aprofundasse um pouquinho essa questão, Eldon. Isso é preocupante, porque se nós pensarmos a universidade e o ensino superior como responsável pela formação dos professores, a ausência dessa formação, ela tem repercussões na escola posteriormente e na formação da sociedade em geral. E aí eu gostaria de fazer uma ponte com aquilo que aparece no texto que eu coloco aí, sobre Habermas. Na realidade, esse avanço em consideração aos direitos humanos, né, como um valor, como uma referência importante na formação, não surgiu por acaso. Isso teve uma luta enorme e um processo de construção de um conhecimento muito aprofundado sobre a questão da condição humana mesmo, né, e os direitos humanos como uma necessidade da formação humana. Não é por acaso que há tantas pessoas envolvidas com a luta em favor dos direitos humanos. Infelizmente, as universidades ainda, em grande parte, não se deram conta disso, né? As escolas, as faculdades não se deram conta disso.
E aí é o grande desafio, a necessidade de levar essa discussão e aquilo que o Habermas diz, de perceberem que o desenvolvimento da racionalidade humana não pode descuidar do processo da formação para a cidadania, né, para a participação política, mas dentro de uma perspectiva realmente de relações humanas. Então, e de condições humanas onde os direitos humanos se colocam como referenciais importantes. Quer dizer, aquilo que a Márcia chamava a atenção, o que importa é que a gente perceba que o outro, ele tem os mesmos direitos que eu tenho. Né? Não é porque ele é indígena, ou porque ele é negro, ou porque ele é mulher, ou porque é homossexual, que ele tem direitos diferentes dos meus. Ele tem a mesma dignidade de pessoa humana. E isso as pessoas não aceitam. E isso há preconceitos enraizados na nossa cultura, inclusive a cultura científica. É só verificar que historicamente se criou toda uma visão antropológica, psicológica do preconceito em relação à condição humana. Né? Então, há uma raiz racista, preconceituosa que tem que ser trabalhada. Mas, fundamentalmente, o que nós temos que criar é um espaço onde as discussões sobre direitos humanos se tornem um espaço efetivo dentro das nossas instituições formadoras. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Então, a falha está na formação inicial e também, pode-se dizer, na formação continuada. Sempre. Esse debate não existe também na formação continuada. Né? E especialmente essas coisas enraizadas de uma cultura preconceituosa, machista, homofóbica que nós temos, né? E que marcou a nossa cultura, e veja, marcou também a ciência, né? Marcou o direito, marcou a concepção sociológica, a concepção filosófica. Né? É só olharmos dentro das diferentes ciências o quanto de preconceito existe aí. Vamos pegar só o elemento religioso. Né? Nossa, é porque eu sou o meu Deus, né? É o que é o certo, do outro é errado. Né? O meu Deus me escolheu, condenou o outro é meu inimigo. Então, esse preconceito, essas coisas que têm que ser trabalhadas no sentido de superar. E eu diria mais, por exemplo, eu insisto sempre com os professores da pedagogia, né, o curso que eu mais trabalho. É inadmissível que um professor seja professor e não respeite e valorize o ECA. Quer dizer, podemos questionar a qualidade do ECA, seus problemas, a forma de implementação, mas não podemos questionar a questão fundamental que está no ECA, que é a defesa da criança e na sua condição fundamental de ser humano para o processo formativo. Então, a defesa do ECA é uma das condições da formação do próprio professor, entendo assim. Né? E que muitas vezes ela não acontece. Não acontece, e há muito preconceito. Né? E muitas vezes o ECA é visto como um problema, né, da formação e da ação do próprio professor. Na realidade, me parece que não é o ECA que está criando o problema. O que cria o problema na formação é a sociedade discriminadora, é o preconceito, né? Essas tendências que nós temos aí que querem acabar, né, com o direito do professor realmente se informar e do estudante realmente se informar do que é a sociedade e dos preconceitos que estão aí que precisam ser superados. E aí esses elementos, esses direitos instituídos são fundamentais. E aí vem a ideia do Habermas. Nós precisamos ter uma proteção jurídica também, não só uma proteção ideológica, né? Claro, também porque ele faz essa abordagem jurídica, né? Porque chega a ser uma altura que nós temos que ter essa segurança mínima que nos assegure os direitos básicos. Eu não posso ser desrespeitado nos meus direitos fundamentais. Nenhum juiz pode me desrespeitar, né? Pode me condenar, pode me julgar naquilo que eu cometi de erro, mas ele tem que cumprir a Constituição, assim como qualquer cidadão, na relação com outro cidadão, tem que cumprir a Constituição. Porque isso é a prerrogativa da sociedade civilizada. Né? Eldomar, nós temos assim, essa fala do Eldon nos remete a um discurso que quem é professor sabe muito bem que ele acontece nas escolas, que é a criação de uma falsa dicotomia, diria eu, entre o ensinar e o educar. Ah, não, o meu negócio aqui na escola é ensinar. Essas coisas de educação, isso aí é a família que faz. Não acho que isso aí é um campo um tanto quanto perigoso e abre possibilidades para que ideias estranhas em relação à educação floresçam? Como é que tu vê essa questão? Com certeza. Hoje o que a gente está vivendo são essas falsas noções, como você denominou, e que eu já tinha chamado a atenção antes, e cada vez mais crescentes, né?
E um dos movimentos fortes que está muito presente nessa ideia é essa que está sendo disseminada nos últimos tempos agora, da ideia da escola sem partido. Exatamente. Então isso primeiro é uma falsa noção. Né? Essa ideia de que escola sem partido ela é um lugar exatamente de não tomar parte, já é uma posição contraditória já na sua origem. Né? Escola sem partido, olha, já está tomando uma parte. E isso, do ponto de vista teórico, olhando para as tendências pedagógicas, as tendências que fazem parte do universo da educação, ela já está dentro de uma matriz ideológica. E as pessoas, em geral, não se dão conta desse universo que, por intermédio de reflexões mais amplas, de concepções que norteiam o processo de formação da pessoa, aí nós temos uma ideologia por detrás disso. Né? Então, isso que a gente chamava a atenção anteriormente, quando existem muitas falsas noções revestidas de todo um arcabouço de expectativas que vão resolver os problemas, exatamente garantindo uma escola que ela não se envolva com outras questões que não a de ensino, que vai dar assim, uma espécie de esperança de que o mundo se tornará melhor. Né? Então, primeiro, essa ideia é uma ideia falsa no sentido de que ela não é portadora de partido, né? Muito pelo contrário. E por outro lado, veja só quanto é interessante esse aspecto. Se quer tornar o âmbito da escola e o âmbito do ensino uma coisa tão limpa, mas tão limpa, que só fica restrito ao âmbito das 4 paredes da escola, como sendo que aquele ambiente de socialização e das muitas situações que ocorrem fora do âmbito da escola, isso parece que não é um problema ou algo que tem que ser tocado pela escola. Né? E aí o aspecto que se nota do quanto a escola, fomentando um debate desse, o quanto ela ajuda para tornar a sociedade ainda mais excludente, ainda mais discriminatória, ainda exatamente voltando a todo um contexto que nós tivemos do ponto de vista histórico, que é aquela demarcação fundamental. Os seres humanos, enquanto vivem em estado de natureza, vivem em situação de barbárie, de crueldade, de violência extrema e assim vai, né? Hobbes cunhou isso lá na modernidade, ainda no início da modernidade, depois outros teóricos da educação que vieram também demarcando essa discussão, mostrando que há necessidade de transpassar esse estado de natureza para formar um estado de formação de cultura que pudesse dar elementos para a socialização às pessoas, tornando-as mais humanas. Né? Veja só onde nós estamos, século XXI, nós queremos tirar toda essa gama de elementos de socialização, de uma fundamentação de uma cultura mais ampla, e aqui entra o papel da educação em direitos humanos, né? Como exatamente aquela que garante um processo de formação mais ampla do ser humano, exatamente mostrando que nós não somos, e aí também é importante compreender, seres vocacionados só para o trabalho. Ninguém aqui, quando faz uma crítica nesse universo, está querendo dizer que, bom, então não precisamos mais trabalhar, não precisamos mais nos formar para a dimensão do trabalho, para o trabalho vale qualquer formação. Não é disso que se trata. O que se trata é de dizer que no mesmo âmbito que pesa as questões de formação profissional, de formação para o trabalho, também deve pesar esse conjunto de outros temas que envolvem o ser humano. Né? E eu tenho caracterizado exatamente no texto e recentemente num outro evento, de que o papel da educação em direitos humanos, e sobretudo da área das ciências humanas, do conjunto das grandes temáticas que a compõem, é exatamente estar voltada a educar para a perfeição humana. Né? Mas a gente olha que no conjunto da formação, ensinar para que se tenham um processo de formação em que a perfeição está nas obras, está nas coisas. Quando eu faço uma cadeira, eu tenho que fazer ela perfeita. Agora, você trabalhar numa ideia de perfeição humana parece que não cabe. E aqui eu acho que cabe. Essa discussão aqui nos coloca exatamente mostrando que um ser humano que tem no seu horizonte uma ideia de perfeição é o ser humano que engloba trabalho, que engloba dimensões de o social, família, o político, a família, a vida amorosa, entre tantos outros temas que compõem, né, a sociedade em geral. Isso são questões que você não pode dissociar do dia a dia da sala de aula. Quem está todos os dias numa sala de aula, né, Márcia, sabe muito bem que é impossível você tão somente tratar um aluno como um mero espectador. Ele tem emoções, ele tem um envolvimento. Eu quero que tu me fale um pouquinho sobre essa questão que o Tomar está trazendo. Quero que tu me fale um pouquinho do plano municipal de educação. Foi uma batalha enorme que tivemos aqui, né? Fomos parceiros, mas parece que essas garantias estão em jogo agora no momento, né, Márcio? Eu até tive
vendo algumas questões, tem projetos hoje, inclusive, que protegem, visam proteger a descriminalização com relação aos heterossexuais. Quer dizer, um negócio que vai na contramão, né, do que nós estamos falando. Nós temos também, tivemos um evento agora há pouco, onde um deputado do Congresso, né, ofendeu a deputada Maria do Rosário, dizendo que ela não seria, usando as palavras dele, não seria estuprável. Quero que tu me fale essas questões que a gente duramente garantiu. Elas estão em jogo. Quero até te alertar que o Estevam está me dando um ok aqui. Tu já faz a tua fala e já encerra, que daí os nossos colegas também encerram. Mas eu quero que tu fale sobre isso. Isso eu não consegui. Eu estava aqui pensando, enquanto os colegas falavam, quando a gente fala de direitos humanos, é que nós não estamos também colocando o professor como se ele fosse agora o culpado de tudo isso, né? Acho que não é isso. Eu acho que é justamente para garantir o direito do professor, a sua autonomia. Então, quando a gente discute, por exemplo, escola sem partido, a gente quer dizer é o professor que ele tem que ser respeitado e valorizado enquanto profissional. Ele tem um conhecimento, ele tem uma trajetória profissional de formação, ele é um intelectual, né? Então ele não está ali brincando de fazer as coisas. E a gente vê muitas vezes a interferência de espaços, né? Que são até às vezes muito alheios à realidade escolar e que não houve essa comunidade, esses professores e alunos, né? Que é um pouco o que a gente viveu ali no debate do Plano Nacional, Plano Estadual e Municipal de Educação. Então, os legisladores ali, eles tinham um poder muito grande, né, de fazer um processo que vai impactar na vida por 10 anos, né, dos professores, dos alunos, da sociedade. E eles com pautas assim, totalmente conservadoras, né, para não dizer outras coisas, mas enfim, retrocessos gigantescos, né, e uma série de preconceitos, né, de discriminações. Então, por exemplo, o debate de gênero, né, ou da tal ideologia de gênero no Plano Municipal de Educação é um exemplo disso. Uma total falta de desconhecimento de quem estava debatendo e que teria um papel importante. E esta casa, né, onde acontece esse programa, né, que foi palco de todo esse debate, e que o próprio executivo já mandou, né, desrespeitando todo o processo democrático de debate, que foi a Conferência Municipal de Educação, que envolveu vários segmentos, né, aqui do município, e que vem um projeto para cá de plano que retira isso. Totalmente alterado, né? Para dizer outra pauta ali dos professores e garantias de direitos e coisas. Então ali, a gente não está falando de coisas assim que estão soltas, elas estão aqui, estão impactando na nossa vida, né? E a gente está ouvindo, então, como eu digo, nós avançamos em vários campos, né, de direitos, discutir violência contra a mulher, discutir os direitos LGBT, discutir a questão do racismo, né? Nós ampliamos muitos espaços, nós levamos esse debate para lugares onde não existiam, né? As igrejas, as escolas, né? As praças, a gente está debatendo isso. Ao mesmo tempo, a gente vê uma onda conservadora e violenta em relação a isso, né? E que se reflete nesses exemplos que você colocou, né? Né? Você não merece ou não merece, né? Como se ser estuprado, você mereceu ser estuprado, ou você está sendo discriminado porque você é um ser humano inferior ao outro, né? Porque você é negro, porque você é pobre, porque você é mulher. Que é um absurdo, né? Não merece nem ser mencionado essa fala. Eu quero, como eu já disse, né, nós estamos no final do nosso programa, mas vocês não podem deixar de encerrar o programa falando sobre essa onda conservadora, que assola o mundo e parece que no Brasil tem muitos simpatizantes, os Estados Unidos é uma prova na última eleição. Então, para encerrar, eu gostaria da opinião dos dois sobre essa questão, um poder de concisão enorme, né, dos dois, né? Bom, de fato, é lamentável que a gente esteja nesse momento, quando a gente estaria talvez desejando ou esperando que já pudéssemos estar numa situação, no Brasil especialmente, de certos avanços. Agora, por outro lado, me parece que as questões mais radicais estão sendo colocadas, né? Nesse momento, é cada vez mais incisiva ou mais necessário que as pessoas assumam uma posição ou de defesa dos direitos humanos, ou se forem contra, né, que assumam essa condição, mas legitimando a sua atitude com justificativa minimamente racional, né? Porque o que a gente tem visto por aí, ouvido por aí, são argumentos os mais estapafúrdios, né, sem nenhuma consistência,
desqualificando as conquistas que há pouco tempo atrás proclamavam como grandes conquistas da sociedade, né? Inclusive pessoas que, digamos, num primeiro momento estiveram na luta, né, e partidos que estiveram na luta, na defesa das conquistas sociais e políticas desse país, estão se colocando hoje na contramão em nome de um projeto absolutamente destruidor, porque a gente sabe que qualquer sistema capitalista ou qualquer crise capitalista vai tentar destituir sempre os direitos das pessoas. E aí nós temos que preservar dois aspectos que parecem são fundamentais: a soberania popular, a soberania, né, de uma nação e de um povo que tem que ter seu lugar preservado quanto o espaço de legitimação. Não é um governo nem um poder legislativo qualquer que não está instituído legitimamente como constituinte que pode mudar uma legislação superior. Isso é um risco jurídico, né? E o segundo aspecto, que sempre a gente encontre o espaço da discussão como base da restituição da legitimidade dos direitos humanos, né? Que é o caso, né? Quer dizer, não adianta fazer de conta que há uma discussão coletiva, participativa, quando depois a decisão não respeita as decisões aqui tomadas. Que esse é o processo, são os dois pontos fundamentais: a legitimidade do processo pela soberania popular e a defesa dos direitos humanos como uma conquista e um direito de todos. Tomar. Eu queria considerar exatamente os grandes movimentos políticos que estão ocorrendo em âmbito mundial. Demonstram claramente de que essa onda de conservadorismo não é uma exclusividade do Brasil. O Brasil está entrando exatamente nesse contexto, parece de um contexto maior em âmbito internacional que exatamente vem consolidando isso. Eu queria destacar, acho que uma ideia forte de um evento recente que a gente fez no IFIB, alusivo ao Dia Mundial da Filosofia, em que o palestrante destacou um elemento bem significativo. Acho que é muito oportuno a gente trazê-lo presente aqui. E aí entra o papel fundamental da educação em direitos humanos nesse processo. Vivemos hoje, neste âmbito de organização mundial, né, uma espécie de convencimento pelo espetáculo, né? O que a gente está notando em âmbito de disputas eleitorais, por exemplo, elas perderam o espaço de consolidação de debate, de proposição de propostas, de discussões que exatamente demarcam no horizonte do futuro o que significará o mundo dentro de tais modelos, de tais projetos, né? E se voltam exatamente para demarcar posições de espetáculo, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, é exatamente esse jogo que nós vimos de maneira muito clara, mas com assim, uma demarcação de um elemento que está por detrás de toda uma construção, de um aparato de organização, de um projeto que poderá assim, nos colocar diante de um retrocesso histórico muito significativo, né? Então eu acho que a educação em direitos humanos exatamente tem que nos mostrar e nos ajudar a criar esse aspecto de conscientização às pessoas, né? Não ser seduzidos por situações de espetáculo, revestidos de toda uma ideia de progresso, de desenvolvimento mundial, quando na verdade ele é revestido e é marcado por proposta de exclusão, por proposta de exploração, exatamente num ambiente, num contexto que é assim, totalmente desfavorável a um momento em que nós estamos vivendo, né? Então eu diria, a educação em direitos humanos tem um papel fundamental porque ela exatamente nos traz para dentro essas questões e nos ajuda a ver o mundo de maneira mais ampla e mais global. E eu acho que nesse processo entram os professores, né? Cada vez mais devem se apropriar dessas questões, levar para as salas de aula e não deixar que propostas do tipo escola sem partido ou coisas que venham a cercear o direito do debate e da troca de ideias na sala de aula. Eu quero agradecer imensamente, né, a presença então da Márcia Carbonari, que é professora e associada da Comissão de Direitos Humanos. Então, obrigado, Márcia, pela tua presença, pelo teu carinho de nos atender. Quero agradecer ao Wiltomar Siviero, que é professor e vice-diretor do IFIB. Obrigado, Wiltomar, pela tua presença. E agradecer ao professor e doutor Eldon Mu, representando a UPF, né, pela presença e pela disponibilidade, né, de vir falar conosco. Eu quero agradecer, então, a você, telespectador, que nos ouviu, e convidamos a todos para que fiquem aqui conosco na TV Câmara Canal 16, porque daqui a pouquinho nós temos mais programação de qualidade. Uma boa noite, uma boa semana a todos.